Salmo de número 137, verso 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre o salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Pode se assentar adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Irmãos, quando eu leio o Salmo de número 137, que é um salmo bem antigo, né? Bem lido e bem conhecido pelos irmãos, meu coração muito se estremece quando eu vejo a revelação deste salmista, quando eu encontro essa história na Bíblia Sagrada, porque eu sou remetido a algumas fases da minha vida, a qual eu passei diante do Senhor. Nós vimos nestes salmos a tristeza dos judeus que se encontravam cativos em meio à Babilônia. Encontramos também um paradoxo muito interessante neste salmo, porque, a bem verdade, o povo que ali está na Babilônia cativo, entraram no cativeiro por causa do seu orgulho exacerbado diante do Senhor. Salomão, ele já vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16 e verso 18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Por quê, pastor? Porque antes da destruição de Jerusalém, Israel se orgulhou naquilo que eles possuíram, naquilo que eles tinham, e não imaginavam que um dia iriam se encontrar diante do cativeiro, chorando, sem ter condições de adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Nós vimos que quando Saul entra no reinado de Israel, porque era um reinado teocrático, onde Deus organizava e regia a nação de Israel, até que eles pediram um rei. Saul, quando ele entra para assumir Israel, ele faz mal, o que era mal aos olhos do Senhor. E quando Davi se apresenta para atuar dentro de Israel, mesmo sendo escolhido por Deus, nós vimos que Davi, ele entra em cena para mudar o conceito e o pensamento de Israel. Porque Saul começou a consultar feiticeiros, Saul começou a adorar ídolos, tudo aquilo que era o contrário às leis do Senhor. E Saul entendia de lei. Então Israel estava totalmente desorganizado. Israel estava destruída espiritualmente falando, porque Saul era um grande guerreiro. E mesmo diante dos seus erros, a Bíblia diz que Deus dava vitória a Saul por intermédio de Israel. Então, a Bíblia vai nos relatar, queridos, que Davi, quando ele entra em cena, ele vem, Deus levanta para que haja uma organização em Israel. Deus levanta Davi para que Israel seja restaurado em todas as suas áreas, seja materiais, familiares e espirituais diante de Deus. Porque sabemos que quando Deus está no centro, na vida de alguém, ou no meio de uma família, sabemos que esta casa não será abalada. Porque Deus, ele habita, quando ele habita no meio de alguma coisa, seja na tua casa, na tua família, na tua vida, a sua vida jamais será abalada, porque Deus está lhe guardando. Quando Davi olha para o gigante ainda novo afrontando Israel, ele se levanta, se posiciona e diz: quem é este incircunciso para tentar afrontar o exército do Deus vivo? E interessante que o exército de Israel estava com medo diante das afrontas do gigante. Nós vimos o próprio Saul, de boa estatura e um guerreiro, com medo das afrontas daquele gigante. Então Davi, ainda mesmo pequenino, mesmo pequeno diante dos homens, mas ele era grande diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele
desafia aquele gigante, vai para a batalha e vence uma das grandes batalhas de Israel, porque diante da sua estatura, mediante ao do gigante, ele vence aquela batalha em nome do Senhor. E aqui eu entendo, irmãos, e vejo algo interessante nessa trajetória de Davi, porque até Davi assumiu o reinado de Israel como Deus havia prometido, Davi ele passa por uma longa caminhada. E a Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 26 e verso 3, diz: Tu, Senhor, guardará em perfeito aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo um firme propósito em teu coração, diante do Senhor. E quando nós olhamos os salmos, alguns salmos escritos por Davi, que enchem o nosso coração de esperança, de alegria, que enche a nossa alma de fé. Esses salmos escritos, muitas das vezes por Davi, não foi escrito, irmãos, na sala da tua casa, aonde estava com teu ar ligado, ou debaixo do teu cobertor vendo Netflix. Davi, quando compôs os salmos, muitas das vezes estava debaixo de perseguição, estava debaixo de uma árvore, estava dentro de uma caverna chamada Caverna do Adulão, porque estava em perseguição constante. Mas a Bíblia diz que Davi tinha um propósito firme diante do Senhor. E este propósito que ele tinha diante de Deus fez com que ele alcançasse aquilo que Deus havia lhe prometido, até assumir o reinado e mudar toda a trajetória de Israel. Entenda uma coisa nesta noite: Deus ele te levantou para mudar o quadro da tua vida. Não importa como está a sua casa, a tua vida, a tua família, ou aqueles que estão à sua volta. Israel estava destruída, Israel estava vivendo tempos difíceis, até que Deus levantou Davi para mudar o rumo daquela nação, aonde a nação começou a entrar no eixo, aonde a nação começou a prosperar e crescer diante de Deus. Presta atenção, Davi ele tinha um propósito em teu coração diante do Senhor, e isso que fez Davi mais do que vencedor nas suas batalhas. Entenda uma coisa, meu irmão: o cenário em que tu estás vivendo, o quadro não é impossível para Deus. O que muitas das vezes atrapalha o teu milagre é a sua inconstância diante do Senhor, porque falta propósito, e um propósito seguro, e um propósito firme em nossos corações, diante daquilo que queremos almejar diante de Deus. Irmãos, quando eu lembro do meu passado, da minha caminhada ainda novo, eu lembro das grandes campanhas que eram realizadas na igreja, 7 segunda-feira de tarde, 7 terça-feira, e vou lhe dizer uma coisa, irmãos: quando o pastor lançava uma campanha, todos que entravam na campanha eram abençoados. Sabe por quê? Porque ele começava a primeira terça-feira, seja que for, e chegava até a última glorificando ao nome do Senhor. Podia chover canivete, meu irmão, que ele estava dentro da igreja. Só que hoje, irmãos, vimos muita gente querer uma família abençoada, vemos muita gente querer ver a sua família, a tua vida, a tua casa, querer uma porta de emprego, mas não existe um firme propósito em teu coração para prosseguir naquilo que você quer ou naquilo que queremos. Quando lançamos uma campanha no século 21, nos dias de hoje, meu irmão, o cara começa 1, 2, 3, na quarta ele nem vem mais, porque não existe aquele propósito que mexa com o teu coração e com a tua vida. E muitos querem a tua bênção, mas não querem persistir. Muitos querem a bênção do Senhor, mas não querem prosseguir. Muitos querem a bênção do Senhor, mas não querem pagar o preço. Se os antepassados olhassem para a luta que estamos passando nos dias atuais e reclamamos como reclamamos, eles iam rir da nossa vida. Sabe por quê? Porque as nossas grandes lutas estamos dentro da nossa casa, estamos deitado no nosso sofá, debaixo do nosso cobertor, e aqueles homens nem lugar tinha para dormir, diante de grande perseguição que eles tinham, mas diante do teu propósito voltado para Deus, aleluia, eles prosseguiam firme, porque eles sabiam que Deus iria se levantar ao teu favor, que se eles não desistissem, não olhassem para trás, Deus iria realizar o milagre deles, aleluia, em vossas vidas. Aí presta atenção,
Sabe o que Deus disse através de, aleluia, através de Moisés em Deuteronômio capítulo 20? Que o Senhor Deus acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória. Ei, preste atenção nesta noite. Eu não sei qual é a sua maior dificuldade, mas se existe um firme propósito no teu coração, Deus, Ele vai na tua frente para lutar a tua causa. Deus vai na tua frente para lutar a tua guerra. Deus vai na tua frente para garantir a tua vitória. Não é eu e você, meu irmão, que vamos pelejar simplesmente sozinho, não. Existe um Deus no céu que está olhando para a nossa vida e está dizendo: se continuar com o teu propósito, eu vou na frente da tua batalha para garantir a tua vitória. Ei, abra a tua boca para dar glória, abra a tua boca para adorar, porque Deus está aqui nesta casa. Calai de orevácia, aleluia, oh aleluia. O Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Aleluia, de propósito, irmãos, que o crente vive. É de propósito que prosseguimos até chegar ao céu. Nós não podemos nos abater por qualquer luta, por batalhas, por frio, irmãos. Qual é a sua maior luta? É o frio. Irmãos, a ausência do povo na igreja é impressionante. E querem mudança, querem vitória. Eu glorifico a Deus, irmão. Sou grato a Deus por todos aqueles que olham para a minha família e dizem: eu quero uma família igual a sua. Mas para ser melhor do que nós, irmãos, tem que pagar o preço. Aleluia, tem que permanecer fiel a Deus. Tem que continuar buscando. Tem que continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque quem luta a minha e a tua causa é Deus. Porque quando nós entendemos, irmãos, que nosso maior propósito em Deus é ter uma vida restaurada, uma vida em paz, alicerçada, independente do que estamos passando, independente de quem está na nossa volta, nós vamos alcançar o nosso milagre, nós vamos alcançar a nossa vitória, porque Deus, Ele é poderoso, irmãos, para pelejar a nossa peleja. Eu tenho um propósito no meu coração. Qual é, pastor? De chegar juntamente com a minha família ao céu. Nada mais me importa, meu irmão. Aleluia, eu não esquento para casa, para carro, não esquento para nada. O meu maior propósito é chegar no céu. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Como o povo desanima tão fácil. Como é que tem tanta gente que entra para a igreja, sai, entra para a igreja e sai. Sabe por quê? Não tem propósito, irmão. Não quer conhecer a Deus de verdade. Quando eu aceitei Jesus ainda novo, ainda adolescente, eu sabia o que eu queria no meu coração. Sabe o que era? Conhecer a esse Deus, se relacionar com esse Deus. Eu falei: Deus, eu não tenho um testemunho para contar. Eu não fui ex-traficante, não fui cheirador, não fui drogado, não fui nada. Porque eu tinha uma vida diante, eu tinha uma vida boa no mundo, irmão. Minha vida não era ruim, minha vida era boa no mundo, aleluia. Mas quando eu conheci a Jesus, ela ficou excelente. E eu falei: Deus, eu quero ter a minha experiência, mas a minha experiência é contigo. Ainda novo convertido, Deus me arrebatou meu espírito. Ainda novo convertido, Deus me batizou em língua estranha. Ainda novo convertido, eu casei, Deus me deu família. E ali eu comecei a viver a minha experiência com Deus. Sabe por quê? Porque o meu maior desejo quando entrei na casa do Senhor era conhecer esse Deus grande, Criador dos céus e da terra. Eu falei: Senhor, eu quero te conhecer e quero ter um relacionamento contigo. Preste atenção, irmão. Pode me arrancar tudo, mas da presença de Deus eu não saio, porque eu sei que eu tenho crido e eu sei que meu Redentor está de pé. Abra a tua boca e adora, porque Deus está aqui neste lugar. Falta propósito, meu irmão, daquilo que você quer, daquilo que queremos na vida, daquilo que queremos diante de Deus. Porque quantas pessoas chegam aqui nessa casa querendo emprego, querendo alguma coisa, e Deus abençoa.
e depois some. Porque o seu propósito é conseguir um emprego e não conhecer a Deus. Então a Bíblia diz que quando Davi entra, ele entra para reformar, ele entra para mudar Israel. Davi morre, vem Salomão. E a estrutura criada por Salomão é muito grande, porque a prosperidade entra no reino de Salomão, ao ponto de levantar uma potente casa de adoração para o Deus poderoso. Só que é onde eu trouxe o versículo de Salmo 137, que o povo, diante da grandeza que eles conquistaram, eles não imaginavam que um dia tudo aquilo ali poderia ser destruído. Então o orgulho entrou de uma tal forma que abandonaram a Deus, achando que tudo que eles conquistaram não poderiam mais ser abalados. Tudo que eles conquistaram não poderiam ser destruídos. Então eles se colocaram dentro de uma fortaleza humana, achando que eram invencíveis, ao ponto que Deus levantou um mais forte do que eles, para além de destruí-los, levar cativos. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque muitas pessoas entram na casa do Senhor, conquistam e depois saem, achando que a tua vida está segura. Só que a nossa vida está segura diante de Deus, debaixo da sombra e das asas do Onipotente. Ali estamos seguros. Minha esposa trouxe uma palavra interessante domingo passado, aonde o filho pródigo pegou toda a sua herança conquistada com teu pai e gastou tudo no mundo. E é isso que o povo está fazendo, meu irmão, conquistando aqui e vivendo os seus prazeres lá fora, achando que está seguro e que nada mais vai acontecer na tua vida, porque chegou o apogeu da sua glória, da sua vida, chegou o ápice daquilo que ele queria conquistar. Mas, irmãos, entenda que sem Deus nós não somos nada. E se estamos sendo abençoados aqui hoje, é que eu disse, irmãos, essa igreja tem sido abençoada e tem prosperado diante de Deus. É porque, irmãos, mantivemos a nossa verdade e a nossa dependência diante do Senhor. Sabe por quê? Tiago capítulo 4, 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça àquele que é humilde. Irmãos, o soberbo diante de Deus, Deus abate. Se não entendermos que a nossa vitória, a nossa fonte é Deus, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não consegue caminhar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela nação que se orgulhava tanto do que havia conquistado, agora está dentro da Babilônia chorando, sem ter uma canção para cantar, sem ter fôlego para adorar a Deus. E aqueles que o maltratavam, zombavam pedindo uma canção de Israel. Agora entendo uma coisa nesta noite. A história vai dizer que Nabucodonosor entrou 3 vezes em Jerusalém, levou todo mundo cativo, prendeu, furou os olhos do rei Zedequias, levou cativo para Babilônia a sua família, levou Daniel, Misael, Ananias, Zarias, levou Ezequiel, Jeremias ficou dentro de Jerusalém, mas muitos jovens foram para a Babilônia. Só que Deus dá uma revelação a Ezequiel dentro da Babilônia, aonde Ezequiel era levado em espírito dentro do templo de Jerusalém, do templo a qual Salomão construiu. E o anjo do Senhor disse para Ezequiel: presta atenção nesta nuvem. E a nuvem estava aqui no Santo dos Santos. E de repente a Bíblia vai dizer que ela se afasta, vai para o lugar santo, depois vai para os umbrais da porta, nas asas do querubim. Depois ela repousa no pátio, do pátio ela sai para a cidade, da cidade vai para o monte, do monte ela vai embora. Agora entenda uma coisa nesta noite: por 3 vezes Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Entrou a primeira vez, entrou a segunda vez, e Deus levantando os profetas, principalmente o profeta Jeremias,
Deus para trazer conserto a Israel. Só que o povo não quis dar ouvido à voz de Deus, e nem à voz do profeta Ezequiel, que mandava mensagem para Jerusalém. Só que no decorrer que Nabucodonosor adentrava em Jerusalém, a presença de Deus ainda estava lá, a glória de Deus ainda estava sobre a cidade. Mas chegou um momento que foi pela terceira vez que Deus se afastou, porque o povo não queria se arrepender. E quando Deus se afasta, a Bíblia diz que Nabucodonosor destrói o templo de Salomão e toda Jerusalém por completo. Entenda uma coisa, meu irmão, muitas das vezes nós estamos no erro, e Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos diante dele. Deus, ele usa um profeta, Deus, ele usa alguém. Só que muitas das vezes não abaixamos a nossa soberba, não abaixamos o nosso nariz e achamos que estamos prevalecendo. Só que enquanto Deus estiver na nossa vida, Deus ainda dará oportunidades para reconhecermos a nossa pequenez e a nossa falha, para que Deus continue atuando na nossa história. Só que Nabucodonosor só teve legalidade de destruir Jerusalém porque Deus saiu. Agora entenda uma coisa, meu irmão, o diabo só tem legalidade na nossa vida quando Deus se afasta. E quando ele se afasta, irmão, é porque ele não aguenta mais o nosso pecado, a nossa falta de arrependimento, a nossa falta de buscar a tua presença. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que Jerusalém é destruída e levado cativo muitos judeus para a Babilônia. Aonde esses homens aqui do Salmo 137 sentaram no rio, chorando copiosamente. Irmãos, por que eu falei no começo que isso mexe com a minha história? Porque, meu irmão, entenda uma coisa nesta noite. Eu já tive a oportunidade, irmão, de perder tudo umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes. Já tive casa, perdi, com enchente tudo dentro. Já tive casa, um carro, perdi. Já tive casa novamente, perdi de novo, tudo dentro. Só enchente foram quantas? 3 enchentes, irmãos. Fui morar numa casinha pequena, num beco, numa loja com um banheiro do lado de fora. Eu já perdi tudo. Mas, irmãos, a minha maior dor foi quando eu tinha tudo. E eu olhar para minha esposa olhar para mim e dizer: me ajuda, porque eu não quero me afastar de Deus. Eu não tenho mais força para adorar. A nossa maior dor, irmão, não foi as perdas materiais. A nossa maior dor não foi ter condições mais de se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque a fraqueza bateu. Quando eu falo que este salmo mexe comigo, porque o povo estava tentando adorar a Deus e não conseguia, porque perderam o maior prazer, que era adorar e exaltar ao nome daquele que vive e reina. Entenda uma coisa nesta noite: as coisas materiais vêm e vão, mas a adoração é eterna quando há propósito firme no meio do teu coração de buscar a face de Deus. A nossa maior dor, irmão, não é porque estamos desempregados, não é porque perdemos alguns bens materiais ou perdemos amigos por fofoca, por calúnia, por falsidade, não. Entenda uma coisa nesta noite: a pior dor para um ser humano é não conseguir mais entrar nos atos do Senhor e glorificar e exaltar o nome de Jesus. Quantas vezes eu olhava para minha esposa e falava: minha filha, me ajuda, porque eu estou fraco, porque foram tantas lutas dentro da igreja, porque as nossas lutas, irmão, não foram fora, porque a minha vida toda eu vivi dentro praticamente da igreja. As minhas lutas não foram fora, foram aqui dentro. E como adorar, irmãos, num lugar onde estamos sendo perseguidos? Como adorar num lugar onde estamos sendo destruídos? Calabarachandarás. E eu sempre digo isso daqui, irmãos, eu digo para qualquer um: entenda uma coisa, a igreja em que nós congregamos
Hoje temos pessoas que não são daqui. Ninguém tem o poder de mexer na tua vida espiritual. Porque no momento em que você está dentro de uma igreja e a tua vida espiritual é tocada, sai fora. Não espera cair não, meu irmão. Porque vai chegar uma hora que você não conseguirá mais se levantar. O pastor pode tocar em tudo. Os membros podem tocar em todas as áreas da tua vida. Mas não permita ninguém tocar na tua vida espiritual. Sabe por quê? Porque para apontar tem muitos, mas para dar a mão para levantar quase ninguém. E só quem sabe das nossas lutas é Deus. Amizade nenhuma vai atrapalhar a minha caminhada. Pode ser o maior amigo, pode ser o melhor pastor, pode ser o melhor mas não deixa mexer na tua vida espiritual. Ai, de orelha, calar. Esses homens estavam no rio, não conseguiam adorar a Deus. Irmão, Jesus Cristo não morreu naquela cruz em vão. Jesus, ele não morreu para te deixar à beira do caminho, cabisbaixo e parado, não, meu irmão. Jesus veio naquela cruz morrer por um propósito na minha e na tua vida, para que estejamos de pé, caminhando e prosseguindo, adorando e bendizendo o nome dele. Aleluia. Eu não te levo para o céu, eu te ajudo. Mas o dia que eu tocar na tua vida espiritual, não pense em duas vezes de sair. Aleluia, sabe por quê? Porque ninguém tem o direito de tocar na minha e na tua comunhão com Deus. Porque eu não ensino a ninguém a ser dependente do homem. Eu te ensino aqui a ser dependente de Deus, do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: onde você dobrar o teu joelho, o Espírito do Senhor irá se manifestar sobre a tua vida. Então entenda uma coisa: seja dependente do Espírito Santo e não do homem. Aleluia. Aquele povo, irmãos, não conseguia adorar, não tinha motivação, nem vontade de cantar o Senhor, no lugar que representava a sua ruína e o seu fracasso. Quando eu falo que existe um paradoxo nessa mensagem, é que independente da área que nós estamos, não podemos deixar ou nos calar diante do Senhor. Independente do lugar, independente da casa, independente da situação que estamos vivendo, não podemos deixar de adorar aquele que te criou e te escolheu desde o ventre da sua mãe. Nós fomos formados para adorar ao Senhor, para vivermos uma vida de intensidade e de adoração diante de Deus. Irmãos, não se permita ou não permita ninguém roubar da sua alma a sua adoração, a sua comunhão e a sua vida com Deus. Porque o que me mantém de pé é a presença daquele que vive e reina. E isso eu não troco, e isso eu não barganho, e isso eu não vendo. Calabarachandarás. Queria pedir a diaconisa Lidiane para... Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 1, 21 diz: vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vós esta terra, entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vós. Não tenham medo nem desanimem. Eu não conheço a tua dor. Talvez a sua maior dor está dentro da tua casa. Talvez a sua maior dor está dentro do seu trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente da sua família.
mas não se permita se calar. Como aqueles judeus, que por mais que eles estivessem em terra estranha, Deus era poderoso para mover os céus e a terra em favor da vida de Israel. Glória. Paulo e Silas estavam na prisão. E eles não temeram, porque estavam diante da morte. Aleluia. E presos. Mas eles não temeram. Um olhou para o outro e disse: vamos adorar. Aleluia. Tomamos uma quarentena, menos uma de açoite. Fomos açoitadas quase até a morte. Mas vamos adorar a Deus. Porque a graça dele nos basta. Aleluia. E o seu poder está sendo aperfeiçoado em nossa fraqueza. Entenda, na sua terra de dor, de desânimo e de fracasso, não deixa de adorar. Não deixa de glorificar ao Senhor. Não deixa de viver a sua verdade com Deus. Porque é onde você está que Deus vai mudar o cativeiro. É onde você está que Deus vai mudar o quadro. É onde você está que Deus vai mover o milagre. Se você entende que a tua vida é uma vida de propósito com Deus, vamos ficar.